Recentemente, como vocês sabem, eu lancei uma expansão no meu curso de figura humana, que é o desenho da figura humana em perspectiva. Então, obviamente, eu ia trazer perspectiva como tema aqui no canal. Hoje eu quero falar sobre um desenho mais orgânico de perspectiva, que é a chamada perspectiva intuitiva. E eu espero que esse nome seja autoexplicativo, mas caso ele não seja, significa que você usa as noções de perspectiva para desenhar seguindo a sua intuição, o seu achismo, o seu senso de lógica. E hoje eu quero mostrar como é que eu penso na perspectiva intuitiva. Obviamente não fui eu que criei esse conceito, é um conceito aprendido e, diferentemente da perspectiva linear, que é a perspectiva que usa as noções de linha, né? Linha do horizonte, pontos de fuga, que criam linhas guias pro objeto e eles servem de referência para a gente construir aqui um objeto tridimensional dentro dessas linhas. Na perspectiva intuitiva, a gente trabalha usando esses conceitos, mas sem traçá-los na tela. A gente simplesmente imagina essas regrinhas se aplicando no objeto que a gente está desenhando. E aqui eu quero mostrar um pouquinho sobre como aplicar as ideias de perspectiva linear num desenho mais intuitivo e livre. Eu indico muito perspectiva intuitiva para desenho do corpo humano, principalmente porque, apesar de ser um modelo menos preciso, menos correto, ele é um modelo muito mais orgânico, natural e mais fácil de abordar. E sinceramente, quando você está desenhando uma pessoa em perspectiva, é muito difícil perceber erros de perspectiva, não é como um cenário, por exemplo, que é um pouquinho mais regrado. Enfim, chega de defender minha tese de perspectiva intuitiva, vamos falar sobre como internalizar isso aqui. Para internalizar a perspectiva intuitiva, você precisa praticar. Te peguei, né? Você não gosta. Tô ligado? Mas não é qualquer tipo de prática. É uma prática focada em dois conceitos principais, bem simples. Primeiro, o conceito de profundidade, que de forma bem resumida é simplesmente um objeto que está mais próximo de você vai parecer maior do que um objeto igual a esse que está mais distante. Isso é uma ilusão ótica, tá? Existe toda uma mecânica por trás da nossa visão que justifica o porquê que objetos mais distantes parecem menores. E isso aqui acontece tanto para objetos diferentes, imagine que são dois prédios, por exemplo, um prédio mais próximo, um prédio mais distante, como também acontece em um mesmo objeto que se distancia. Ele vai parecer maior no seu ponto mais próximo. Esse aqui é o básico da perspectiva. E se você dominar essa ideia de uma forma mais satisfatória, você já vai começar muito bem. Só que aí vem um problema, que é a grande dificuldade da maioria das pessoas com perspectiva. Você acha que o seu problema é não conseguir expressar a profundidade, a mudança de tamanho? Raramente é. O que realmente é problema para a maioria das pessoas é isso aqui, ó. Ângulo. É aqui que o bagulho pega. O que é o conceito de ângulo? Ângulo significa que, dependendo de onde você vê o objeto, a aparência vai ser diferente. Então, se eu tenho um cubo, nossa senhora, então se eu tenho um cubo com uma pirâmide em cima e eu tô olhando ele aqui de baixo, eu vou enxergar a lateral do cubo e aqui a pirâmide em cima do cubo. Se eu olhar, por exemplo, de cima aqui na frente, assim, eu vou enxergar o topo do cubo e a frente do cubo e a totalidade dessa pirâmide. E esse conceito, na teoria, é bem simples, né? Dependendo de onde você vê, o que você vê vai ser diferente. Trabalhando isso com formas primitivas, é uma uva. Muito fácil. O problema é quando você está trabalhando com formas orgânicas e complicadas. E esse é o grande problema do desenho de perspectiva para muitas pessoas. A gente não entende como representar certos objetos em certos ângulos que a gente não está acostumado a enxergar. Quando você junta profundidade e ângulo na sua prática, você começa a desenvolver sua noção de desenho de perspectiva. E eu vou trazer um vídeo ainda, quero muito trazer esse vídeo inclusive, sobre como praticar essa parte mais difícil. Essas coisas que você não conhece muito bem. Porque isso é quase um superpoder, tá? Se você quer se diferenciar muito, você quer fazer algo que poucas pessoas conseguem, você precisa entender como estudar as coisas que poucas pessoas estudam. Mas vamos lá. Isso aqui eu não trouxe só pra ficar bonitinho no meio da tela e mostrar pra vocês que eu tô aprendendo perspectiva, não. Isso aqui eu trouxe pra mostrar alguns exemplos sobre como profundidade e ângulo atuam no desenho. E como, aplicando esses dois conceitos simples de profundidade e ângulo, você já tem o suficiente para começar a trabalhar o seu desenho de perspectiva. Essa perna é onde a perspectiva está sendo mais evidente. A expressão de profundidade está sendo mais visível, né? E aqui a gente tem mudanças de tamanho.
você percebe que a perna, ela parece crescer um pouquinho aqui à medida que ela desce. É uma coisa bem sutil. E essa panturrilha, ela já demonstra uma mudança muito mais óbvia de tamanho aqui. E uma coisa muito interessante é você considerar o espaço que os objetos ocupam antes de distorcer, tá? Aqui, como a gente sabe que esse pé está mais próximo do que o joelho e que o joelho está mais próximo do que o quadril, a gente sabe que tem uma hierarquia de tamanho aqui. Começa de um tamanho, vai crescendo e vai crescendo. Só que você não pode simplesmente sair aumentando as coisas, porque aí você corre o risco de criar uma imagem esquisita. Então sempre usa uma balança bem simples, que é considerar o tamanho do objeto em uma perspectiva neutra. Imagina que isso aqui é o volume dessa perna. Ela tem mais ou menos o mesmo volume aqui no topo e aqui embaixo. E esses volumes são representados aqui. Quando eu coloco isso em perspectiva, aquele volume de cima, ele encolhe. E o volume de baixo aumenta. A consequência disso é uma sensação de profundidade mais evidente. Porém, existem partes mais difíceis de abordar isso, como por exemplo aqui na panturrilha. Essa região, ela é maior do que essa região, por exemplo. Então a representação neutra disso seria algo mais ou menos assim. Porque a blocagem da panturrilha é uma parada mais ou menos assim, simplificando bastante. Então essa região e essa região são ambas maiores do que essa parte de baixo aqui, essa base. Só que aqui no meu desenho, essa parte superior está menor do que essa parte inferior, quase do mesmo tamanho. Como é que eu tomo essa decisão? Como é que eu decido quanto isso aqui vai aumentar? Eu me baseio justamente nessa diferença de proporção, porque quando eu trouxer isso para a perspectiva, eu posso, em uma distorção mais branda, uma distorção mais simplesinha, eu posso só nivelar eles dois. E aí essa parte de baixo cresce. Em uma distorção exagerada, eu posso aumentar a parte de baixo. Isso é algo que você tem que ter conscientemente, você tem que observar suas referências e você tem que entender qual seria o tamanho dessa parte aqui no modelo natural, em comparação com essa parte superior. E depois de identificar qual seria a diferença de tamanho, você vai levar essa diferença para a perspectiva. Em resumo, tudo que está mais distante vai parecer menor do que tudo que está mais próximo. Olha a diferença de tamanho entre essa mão e esse pé. Ou até mesmo entre esse pé e esse pé, que são aqui duas partes que teriam o exato mesmo tamanho, mas como está em perspectiva, existe essa mudança. E uma dica muito boa para você começar a estruturar essas mudanças é já no esboço. Quando você começar a esboçar uma pose, você já começa a acrescentar aqui as mudanças de tamanho de cada parte, porque assim fica muito mais fácil de operar. E aí, já no seu esboço, na etapa mais simples do esboço, você já tem essa expressão de o que está mais distante está menor e o que está mais próximo vai crescendo. O primeiro conceito para a perspectiva intuitiva é sempre esse, profundidade. O que está mais distante é menor do que o que está mais próximo. Tenha sempre isso em sua mente. O segundo conceito é ângulo. Ângulo é sobre o que a gente vê, como eu já mostrei ali nos exemplos das formas primitivas. Só que a grande dificuldade do ângulo é sobre entender como aquele objeto se parece. Porque quando a gente desenha algo num ângulo que é difícil, que a gente não está acostumado, vai ser sofrimento, vai sair feio, vai sair esquisito. E muita gente deixa de desenhar coisas complicadas justamente por isso. Um exemplo que eu tenho aqui, esse pé. Irmão, eu acho que foi a primeira vez que eu desenhei uma sola de pé. E eu sofri, tá? Eu fiz valer a pena aqui esse pé. Esse pé foi muito mais tranquilo, mesmo ele estando aqui em uma pose meio diferente do que eu tô acostumado, ele tá meio de lado. Então é muito fácil abordar essa pose de lado. E como é que você vai trabalhar ângulo? Isso aqui vai valer para profundidade também. Use referências. Não tente bater cabeça sozinho, tentando desenhar de imaginação em perspectiva. Você só vai bater cabeça, sofrer e ficar frustrado. Use referências. Estude referências. Entenda primeiro como funcionam esses conceitos nas referências. E depois de aprender com as referências, aí você vai criar. Adivinha? Também usando referências, porque sua mente não é confiável. Não importa o quanto você acha que você domina algo, referências sempre vão te ajudar, porque você sempre vai encontrar obstáculos e você sempre vai ficar tropeçando. Isso aqui eu não desenhei de cabeça, óbvio que não, eu não tenho essa capacidade. Até porque eu comecei a estudar perspectiva de forma mais séria recentemente. Isso aqui é um estudo de referência. Como é que eu encontro referências de perspectiva? Abre o Pinterest e pesquisa lá algo na linha de Perspective Posing. E vai navegando, clique em uma imagem, olha as imagens de sugestão, clique em outras e vai até você achar as imagens que te interessam e vai salvando elas. E estude elas, separe cada parte, pega uma perninha dessa e tenta blocar, junta, linha, pé. E aí você tenta blocar a forma simples do objeto com o aumento dos volumes,
E aí depois você pega essas formas simples e tenta adaptar elas para formas mais anatômicas. E aqui você vai entendendo como é que as coisas funcionam em perspectiva, aplicando sempre essas noções de profundidade. O que está mais distante parece menor do que o que está mais próximo, que é basicamente isso aqui. Não tem muito segredo para isso. E tentando trabalhar os ângulos. Observe como aquele objeto em um ângulo diferente tem uma aparência diferente. E se você quer realmente dominar o ângulo de um objeto, desenhar ele de qualquer jeito que você quiser, estude ângulos variados. Quer entender bem como desenhar um rosto em qualquer ângulo? Estude o rosto de frente, de lado, 3/4, visto de baixo, visto de cima. Tudo isso vai te ajudar. Procure ângulos variados do objeto que você quer dominar. E nas partes do corpo isso é mais importante do que nunca, tá? Então, resumidamente, de forma bem resumida, perspectiva intuitiva é o desenho de perspectiva livre, que é mais impreciso, porém é mais fácil de abordar. Para desenhar em perspectiva intuitiva, você precisa praticar profundidade e treinar ângulos diferentes. É literalmente só um quebra-cabeça de fazer partes próximas grandes, partes distantes pequenas e aplicar um ângulo esquisito. Essa parte, ângulo, é a mais importante e é a mais difícil. A maioria das pessoas tem dificuldade justamente porque elas negligenciam ângulos, tá? Então, até se você quiser desconsiderar um pouquinho a profundidade e focar só em treinar ângulos diferentes dos objetos, você vai melhorar muito seu desenho, porque você vai conhecer muito melhor qualquer objeto que você desenha em ângulos variados. E para treinar isso aqui, você vai buscar referências. Você vai encontrar referências, você vai praticar com referências e depois você vai criar com referências do seu lado para te ajudar a criar com mais facilidade sem bater tanto a cabeça. É assim que você domina o desenho de perspectiva livre, que é imaginar a profundidade sem precisar traçar linhas. Fica muito mais fácil quanto mais você pratica.